Peguei na mão dessa menina e levei ela pro salão. Ela me disse o quê? Só danço se for o lambadão. Toque o rock, DJ. Troque que essa aí não tá com nada. Seja bem-vindo a mais um episódio do Fundo Cast. Hoje a gente vai entrevistar a Lariana Barros. Ela é secretária remota e ajuda a você a organizar a sua vida. Seja bem-vinda, Lariana. Obrigada, Sérgio. Lariana, você é de Cuiabá? Sim, sou de Cuiabá. Nascida e moro aqui. É, você já experimentou o fundo? Já. E o que você achou do fundo? É bom, é bom. É bom? É bom. E como é que é ser secretária remota? Então, eu vou contextualizar como tudo isso nasceu, né? Uhum. Eu sempre trabalhei no meio corporativo, desde quando eu me entendi por gente. Você sempre foi secretária ou fazia outra Não, coisa? sempre trabalhei na parte secretarial, como assistente administrativo, analista administrativo. Mas, historicamente falando, assim, vamos falar sobre evoluções, eu comecei trabalhando no calçadão, entregando foto, quando... Lembra quando a gente levava filme pra revelar? Sim. E aí você deixava o filme lá e você tinha que buscar tantas horas depois? Uhum. Eu era a menininha que pegava o filme, levava pra revelar e trazia as fotos. E aí pra pessoa buscar, que eu trabalhava com um negócio de fotografia. Isso com quantos anos? Eu tinha 15 anos, né? Ah, foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Então, assim, eu fui até conhecida lá no calçadão como a ligeirinha, porque eu subia correndo, descia correndo, subia correndo, descia correndo. Então foi meu primeiro trabalho. E pra mim, tipo, quando a gente ganha o primeiro dinheirinho, é a melhor coisa da vida, né? E depois disso eu fui telemarketing, eu trabalhei como secretária de médico, trabalhei em grandes corporações aqui da nossa cidade, né? Trabalhei na multinacional na Domani e trabalhei no Grupo Amage. E aí, nesse contexto, eu acabei criando muitas experiências administrativas, né? Cobrança, emissão de nota, fazer fluxo, fazer as coisas administrativas, atender as pessoas como secretária, atender paciente, lidar com planos de saúde, essas coisas. E quando eu saí da MAGE, eu tinha um escopo de um projeto que era fazer renda extra como secretária remota, porque eu sou secretária executiva de formação pelo Instituto Federal. Uhum. Então, na minha formação no Instituto Federal, eu escrevi esse projeto que eu faria renda extra como secretária remota. Só que isso ficou no papel, porque eu estudava muito sobre secretariado naquela época. E isso é 2018, a gente está falando. 2018 que você saiu da MAGE. Que eu saí da MAGE, aham. E isso estava no meu bloco de notas. Quando eu saí da MAGE, eu falei, e agora? Ferrou. O que vai ser da minha vida? E eu, vendo o meu bloco de notas, eu relembrei aquilo lá. Eu falei, gente, tem esse projeto aqui. Eu nunca tirei esse projeto do papel. E aí eu peguei, fiz uma cartinha no próprio WhatsApp e mandei para todos os meus gestores. Falei, o que você acha dessa ideia? Falei, vou validar esse negócio aqui, né? Uhum. Porque quem já trabalhou diretamente comigo, naquele momento, era mais fácil validar do que eu. Porque seria quem contrataria você, o seu serviço. E aí eu mandei para todos os meus gestores, pro doutor, para os gestores que trabalhavam direto e indiretamente comigo. Porque quando eu trabalhava na MAGE, eu trabalhava com uma equipe de mais de 30 pessoas. Então, tinha bastante gente para validar, né? E eu falei assim, vamos validar esse negócio. Mandei para eles. E todo mundo respondeu, Lari, vai dar super certo, esse negócio aí vai dar certo, você tem potencial para isso. Eu falei, será, Jesus? E foi. Aí eu conversei com meu marido e falei, não vou mais trabalhar para ninguém, vou trabalhar para mim. Uhum. Mas nisso a gente tem aí uns 10 anos de trabalhando para os outros. Então, assim, historicamente, eu sempre trabalhei para os outros. Eu era a pessoa de bater ponto. Eu nunca fui a empreendedora. Não nasci empreendedora. Não. Pelo contrário, eu sempre achei que a vida inteira eu ia bater ponto. Sério? Queria Sério. aposentar? Sempre achei que a vida inteira eu ia bater ponto. Não era uma coisa que era do meu perfil. Uhum. Tanto que a minha mãe é cabeleireira, minha irmã hoje é boleira, mas era esteticista. E lá em casa todo mundo era empreendedor. Só você que não? E eu não. E eu falava, nem quero ser. Não era uma coisa que eu falava, não, vou ser, não. Mas por que você mentira. não queria ser? Não sei. Eu acho que é por conta talvez aquela questão de, eu sei que todo dia 5 o dinheiro tá na minha conta, entendeu? Segurança, estabilidade. A tal da segurança que acaba em 30 segundos. É muito bom ter você aqui, mas a gente não vai precisar mais de você. Foi muito bom esses 6 anos. Até breve. A segurança acabou em 30 segundos. Olha só. Então, assim, nesse momento eu percebi que segurança não existe. Mas, assim, demorou toda a vida, né? Pra eu descobrir isso. E aí, tá. Aí eu fiquei bem assim. Ia lá no vagas.com procurar emprego e no outro dia eu tava empreendendo.
ia no vagas.com procurar emprego, no outro dia eu tava escrevendo. Aí meu marido falou bem assim, ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Os dois não vai dar certo. E aí você escolheu? Aí eu falei assim, você tem razão. Eu pensei, né? E aí eu falei, de hoje em diante eu não procuro mais emprego. E assim, eu falo que a vida testa a gente quando a gente toma decisões. E nesse dia, eu falei, de hoje em diante eu não procuro mais emprego. No outro dia eu recebi uma ligação para ser secretária executiva de uma corporação de Cuiabá. Olha. Da diretoria direta. E eu tinha decidido ontem que eu não ia mais procurar E emprego. o que você fez? Eu falei, agora é a minha chance. Falei assim, olha, eu não estou disponível no momento, mas eu presto serviço como secretária. E foi a primeira vez que eu ofereci o meu serviço. Foi a primeira vez. E assim, eu tremia. Eu falava no telefone, mas eu tremia. Eu falei, gente, não vai ter... Aí eu falei pra ela que eu prestava serviço, com nota fiscal, com tudo certinho, mas que pra aquela vaga eu não estava disponível. Foi o meu primeiro não, né? E daí em diante eu tive meu primeiro cliente. E assim, é muito interessante essa experiência, porque a gente não acha que vai ser assim. A gente não acredita, porque a gente não enxerga um palmo na frente do nariz, a verdade é essa. É, a verdade é essa. Mas como que foi esse não? Porque assim... Não, assim, beleza, você recebeu ou não? Como é que você... Eu dei o não, né? O não de eu dar o não. Falar assim, não, eu não estou disponível. Então, o não foi seu. O não foi meu. E aí, como era pra diretoria direta, eu já sabia que era bem complicado diretores aceitar uma secretária remota. Até por conta, eu fiz estágio no conselho e na diretoria do Grupo Amage. Então, assim, eles gostam de ter uma pessoa ali pra fazer tudo. E, geralmente, eles não ficam ali 100% do tempo. Então, quem cuida disso é, geralmente, a secretária em loco. Então, tem funções que são perfeitas para delegar. Mas tem coisas que não. E, principalmente, quando o cliente acha que está te pagando muito para você fazer certas coisas, que é o caso de uma secretária de diretoria, né? Que, vamos dizer que ela ganha 5, 6 mil reais. Para quem está pagando, é muito dinheiro. Né? E aí começou a minha história. E o meu primeiro cliente foi um rapaz chamado Ricardo, que eu não sei o nome dele, e ele era consultor do Sebrae. E eu fazia relatórios do Excel para ele. Foi o meu primeiro cliente. Como era consultor do Sebrae, tem todo um protocolo que você tinha que fazer dentro do sistema para ele poder receber as horas, né? Então eu fazia todo o relatório para ele, ele me ensinou a fazer todos os relatórios, e eu fazia os relatórios de hora para ele, etc, para subir pro sistema. E eu lembro até hoje que eu cobrei dele no primeiro mês, eu cobrei dele R$200, e assim, eu nunca fiquei feliz de ganhar R$200 como PJ, né, gente? Falei, gente, meu primeiro salário! R$200 emitindo nota. Emitindo nota. Como MEI. Como MEI. Como MEI. Então, assim... E como que foi esse processo de você se formalizar? Entrei no Google. Como me formalizar? Eu sou muito autodidata em certas coisas. Eu tenho uma amiga contadora, pedi ajuda pra ela. E aí nós criamos meu MEI, né? E eu tive algumas mentorias também de pessoas que já trabalhavam como secretária remota na época. Então, foi assim. Só que assim, antes de eu me formalizar certinho, eu esperei uns 3 meses, né? Prestando serviço. Pra eu falar assim, vai ser isso mesmo? Aí eu fui lá e fiz o CNPJ. E depois do primeiro cliente? Aí depois do primeiro cliente, eu nunca mais fiquei sem cliente. Nunca mais? Olha só. Graças a Deus. Isso, o primeiro cliente, que ano que foi? 2018. Outubro de 2018. Outubro de 2018. Outubro de 2018. E aí tava tudo lindo, maravilhoso em 2019. Tudo... Mas o mais incrível... Porque, assim, pra quem vocês estão ouvindo aí, eu sou secretária remota desde 2018. Então, 2018, perto de hoje, 2021, de tudo que a gente viveu nesse 22. De tudo que a gente viveu nesse período, era mais difícil eu fechar um contrato em 2018 do que hoje. É isso que eu ia falar, porque que nem em 2019 tava tudo bem, e aí veio a pandemia. E como é que foi o seu negócio na pandemia? Normal não aumentou? Não diminuiu? Tipo assim, normal assim, aumentou. Mas assim, pra mim, o melhor de tudo foi assim, eu poder fazer uma call com uma pessoa de 15 minutos, ela entendeu o negócio e falou assim, bora rodar. Antes eu não tinha essa pandemia não dava fácil, assim. A pessoa queria tomar um café, queria me conhecer, queria ver meu currículo, queria saber onde que eu trabalhava, queria saber se eu era de verdade. Era muito engraçado isso. Tipo, vai que é secretária golpe. remoto? Vai que é de golpe, onde que essa guria surgiu com isso? Entendeu? Era muito engraçado. Então, assim, eu tinha que sair de casa, eu sempre marcava shoppings, lugares abertos, né? Para as pessoas me conhecerem, para saber que eu era de verdade. E na pandemia, tudo ficou, tipo, muito normal. Por quê?
Porque a gente teve um aumento de todo mundo que trabalhava no corporativo, pegando seu notebookzinho e vazando para casa. Então, todo mundo caiu à consciência que era possível trabalhar em casa com os gritos do filho, fazer almoço, entendeu? E ter essa vida paralela entre família e trabalho. Porque isso não era mais possível na cabeça das pessoas. Era uma coisa, tipo, muito distante, uma coisa que é fora da casinha. Então, 2020 foi muito tranquilo. Falei assim, gente, foi muito bom. Todo mundo descabelando e você, eu falei, incrivelmente. Eu falei assim, Deus me preparou, porque eu tava 2 anos de teste já. 2018, 2019 eu testei e 2020 rodou. Então, assim, eu já tava pronta. Já tava pronto. Então, assim, foi muito bacana a experiência. Tipo, a pessoa me mandava uma mensagem, eu quero saber mais sobre o seu trabalho. Eu falei, vamos fazer uma call, tal dia, tal horário? Vamos. 20 minutos, a pessoa me falava um briefing lá, eu preciso disso, eu preciso de nota, eu preciso que você faça a minha agenda, eu preciso que você confirme minha agenda, isso. A gente montava o briefing junto do atendimento, de como ia ser as mensagens do atendimento, de como que ela comunica com o cliente dela. Porque eu passo isso pro cliente, né? E pra eu conversar com o cliente como se fosse da equipe dela mesmo. Porque é um braço estendido, né? Da empresa. E ficou muito tranquilo, foi muito fácil. Não, vamos começar. Mandava um contrato pela ferramenta online, a pessoa assinava. Foi muito bom. Muito. Nada tão ruim. Nada tão ruim. E essa personificação que você faz com cada cliente para atender como se fosse da própria empresa da pessoa, né? Isso é um diferencial e não é fácil fazer. É porque assim, eu acredito muito, Cernon, que eu tenho que parecer e ser da equipe. Porque eu não posso chegar... Por exemplo, você tem uma cliente que é mais sistemática, que a fala dela é mais simples, mais sucinta, e chegar no cliente dela e falar, oi, tudo bem? Eu sou a Lariana, entendeu? Começar a dengar o cliente. Não é essa linguagem que o meu cliente fala com ele. Então, assim, pelo menos esse alinhamento eu tenho com todos os clientes. Por quê? Porque eu tenho que parecer a mesma comunicação. Não posso parecer que a comunicação tá bagunçada. Porque não é outra pessoa de outro lugar porque justamente quem contrata uma secretária é para diminuir a bagunça. Seja ela comunicação, organização física, organização virtual. Então, eu penso nisso. É uma coisa que eu sempre quis ter. Por mais eu tenho a minha assinaturazinha, todo cliente que eu converso, eu falo, como que você fala com o seu cliente? Aí ele fala, com o meu cliente eu falo assim, assim, assado. E você monta isso como? Eu faço várias mensagens. Por exemplo, mensagem de apresentação. Mensagem de boas-vindas. Tipo, é um cliente de agenda, vamos dizer assim. Vamos fazer uma analogia aqui. Uma agenda, confirmação de agenda. Pacientes novos, pacientes antigos, confirmação. Então, eu monto todas as possíveis respostas. Deixo tudo pronto. Monto um documentozinho no Word, simples, sem problema. Mando para o cliente. Falo, valida todas as respostas, né? Apresentação, dados bancários, confirmação de agenda, lembretes, Pix, pagamento, tudo eu deixo pronto. Porque otimiza meu tempo também, né? Já pensou toda vez eu tenho que escrever a mensagem? Não. Aí eu mando pro cliente, o cliente valida. Não, Lariana ficou ótimo. Não, Lariana ficou péssimo. Muda isso. Entendeu? A gente realinha, faz de novo. Então eu tenho esse cuidado com os meus clientes. E aí tem todas as respostas formatadas. Todas as possíveis respostas. Se é uma coisa nova, nunca aconteceu entre eu e meu cliente. Eu falei, chegou um cliente aqui, um cliente do meu cliente diferente aqui hoje. O que eu faço? Não sei a resposta? Pergunto. Hoje chegou um cliente tal, assim, perguntando tal coisa. O que eu faço? Aí a orientação vem de cima. Por que eu faço isso? Não que eu não tenha autonomia para responder. Tenho. Só que certas coisas é particular do empreendedor, do empresário, do profissional liberal. Então, se eu não sei, é claro, pergunte. Né? E quem são os seus clientes hoje? Hoje eu tenho um cliente como psicólogo, nutricionista, consultor. Consultor é um dos meus clientes fortes, né? Consultores. Eu tenho fonoaudiólogo. Eu tenho clientes tanto da saúde como clientes também de parte de consultoria, da área de marketing. Uma das coisas assim de pequenos empreendedores que eles faziam mesmo e que para eles é ruim fazer, tipo emissão de nota fiscal para recebimento. Então assim, vamos dizer, são 4, 5 horas que eles gastam no mês ou mais, dependendo da quantidade de nota,
que é para emitir a nota, mandar os e-mails, fazer os boletos, enviar a cobrança mensalmente dos clientes, que às vezes eles faziam. E eles podiam estar dando consultoria, né? Dando atendimento e ganhando muito mais. Porque a ideia do secretariado remoto é que você delegue aquelas coisas que não faz sentido você estar fazendo com a hora que você tem. Por exemplo, eu tenho um cliente que tem hora de R$580. A minha hora mais barata é R$75. E aí, se o meu cliente, que tem uma hora de 580, passa 5 horas fazendo um serviço, sendo que ele podia delegar essa atividade por R$75 a hora, é bem mais barato. É muito, né? Então, assim, essa percepção as pessoas têm que ter também do delegar. Só que eu brinco muito que delegar não é delargar, né? Não deixa na mão da Lariana não e vai embora. Não é bem assim também que funciona. Delegar é algo que você delega e acompanha, né? Então, delegar, ele não é só, toma aí que o filho é seu. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em delegar. Porque elas têm costume de largar na mão de outra pessoa e depois fala bem assim, aquela pessoa não faz tão bem quanto eu. Porque ela não treinou aquela pessoa, ela não ensinou aquela pessoa, ela não teve paciência com aquela pessoa, porque para ela é mais fácil fazer do que ensinar. Só que em qualquer área que você for delegar, você vai precisar treinar alguém. Até que aquela pessoa fique do jeito que você quer que ela fique. Sim, porque o seu empreendimento tem as peculiaridades, né? Cada um tem a sua particularidade. Então, assim, existe de quem está delegando também. Então, delegar não é delegar. Toma aí que o filho nasceu, não serve. Não pode. E qual que são os clientes mais difíceis, assim, de lidar? São os seus clientes ou os clientes dos seus clientes? Eu não sei se eu tenho isso hoje. Não sei se eu tenho isso hoje. Porque um dos primeiros passos que eu fiz para começar a empreender, eu entrei numa pós de coach e ferramentas para lidar com pessoas. Mas eu não fiz isso para lidar com as pessoas em si. Eu fiz isso, quando eu entrei nessa pós-graduação, eu fiz isso para me entender melhor. E quando eu me entendi melhor, ficou mais fácil eu lidar com outras pessoas. Eu saber que as pessoas são completamente diferentes. Por exemplo, uma particularidade minha, nesse caso aqui falando. Eu sou uma pessoa extremamente objetiva. Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade que é real e que hoje eu sei de falar com pessoas que demoram muito para chegar no fim da história. Então, se a pessoa ficar falando devagar, te incomoda um pouquinho? Vai me incomodar muito, Fernão. Muito. Só que hoje, tipo, eu treino mais o ouvido. Eu respiro, eu olho, eu fico parada. Porque você medita na conversa. Eu medito na conversa. Porque hoje eu já entendi que isso é uma dificuldade minha. Não é da pessoa. E não é da pessoa. Porque é o estilo da pessoa aquele lá. E o meu é outro. Eu sou objetiva e a pessoa não. Entendeu? Então, assim, tudo parte do tal do autoconhecimento, né? A gente conhece a gente consegue lidar melhor com o outro. Então, assim, eu não posso falar que eu tenho clientes difíceis. Mas eu tenho clientes diferentes. Cada cliente meu são muito diferentes. Muito diferentes. Por exemplo, eu tenho uma cliente que é consultora de marketing de diferenciação de luxo. Nossa. A comunicação dela é totalmente diferente. A persona dela é diferente. Né? Então, assim, existem clientes exigentes de maneiras diferentes por conta do nicho diferenciado que atua. Mas meus clientes são maravilhosos. Não tenho o que reclamar dos meus clientes, não. Com certeza não. E tem algum cliente não, mas algum público que pode ser seu cliente que você ainda não conseguiu atender e que você fala, olha, esse profissional precisa de uma secretária remota? Eu acredito que todo mundo precisa de uma secretária remota. Todo mundo? Todo mundo. Até uma pessoa física, dependendo do volume de atividades que ela tenha. Por quê? Porque dependendo de quantas atividades você tem, mesmo sendo pessoa física, você tem atividades a delegar. Você tem atividades que não estão sendo olhadas de uma maneira em geral do seu negócio. Por exemplo, você já chegou num nível que você tem um faturamento maior, mas você não sabe para onde seu dinheiro vai. Você não tem um fluxo de caixa. Você não tem alguém que faz isso. Você não tem tempo para fazer isso. Entendeu? Então, talvez entre aí uma expertise, uma consultoria até para conseguir um software para você, algo simples.
por uma pessoa física. Porque o que acontece hoje? Não é todo contador que oferece esse serviço, apesar de eu achar que isso deveria ser feito. Então aí eu entro, entendeu? Já que o contador não tá oferecendo, eu ofereço. Ué. É assim que é a vida. Porque como o contador cuida da parte do Prolabore, etc., o fluxo de caixa seria um serviço extra, né? Poderia ser agregado num serviço de mensalidade extra. Então, dependendo do fluxo da pessoa, uma pessoa física também pode ter uma secretária remota. Mas, assim, públicos que eu acho essenciais, públicos de atendimento, públicos que trabalham muito com agenda, que às vezes não consegue confirmar uma agenda ou às vezes vai ter que mudar uma agenda. Por exemplo, esse carnaval aqui. Teve que fazer alterações de agenda de praticamente todo mundo. Sim. E aí isso leva mais tempo, porque eu tenho que falar com todos os clientes, remanejar todo mundo, falar com todo mundo, mudar a data de todo mundo. Entendeu? E como que você atende e faz isso? Não dá. Porque geralmente quem atende das 8 às 18, vamos dizer assim. Quer fazer o máximo de atendimento possível. Quer fazer o máximo de atendimento possível. E aí você precisa de um tempo para você conseguir fazer isso. Aí você vai fazer isso pós-atendimento. Então, assim, um público que, assim, consome muito bem as horas do secretariado remoto é esse público, sabe? Só que, assim, o secretariado remoto ainda, ele não é uma área totalmente entendida, 100% compreendida. E nem todo mundo vai ter uma secretária remota por outro lado, por quê? Porque tem gente que gosta de gente do lado. Tem gente que tem a necessidade e acha que a pessoa só funciona trabalhando se estiver do lado. Tem esses perfis de pessoas. E a gente tem que respeitar. E como é que você entra em contato com o cliente? É com o seu telefone, com o telefone da empresa? Como é que Eu tenho funciona? 2 telefones. Eu tenho o telefone do escritório e tenho o meu telefone também. Os dois... O escritório é seu escritório. É, o meu escritório. É o escritório. Então eu tenho 2 telefones. Os 2 são livres pra falar. Eu achei que tinha... Cada cliente seu tinha um telefone. Não. Meus clientes todos têm meu telefone mesmo. Tem alguns clientes, por exemplo, que eu tenho o telefone próprio deles. Aí eu fico com um celular a mais, com o celular da equipe. Que é só para aquele cliente. Que é só para aquele cliente. Vai abrir a agenda. O WhatsApp tá aqui, eu já sei que o telefone aquele lá é dele, né? Porque aí não é todo mundo que manda pro meu link ou pro meu WhatsApp. Tem clientes que têm o seu próprio telefone. Entendi. Legal. E como é que foi a reação do seu marido quando começou a dar certo isso aí? Ele falou que ia dar certo. Acho que ele acreditou no começo mais que eu. Sério? Porque assim, eu sou muito medrosa para certas coisas. E porque não parece, não. Geralmente não parece. Ninguém fala. Por isso que eu não posso nem falar essas coisas. Mas como eu ficava cocheando em 2 pensamentos, né? Ele foi a primeira pessoa a falar, para com isso. E eu falei, faz sentido. E ele acreditou que poderia dar certo. Mas eu acho que todo mundo, quando me deu esse feedback de dar certo, foi porque eu conheci um pouco do meu perfil, né? De quem eu era. Eu sou uma pessoa meio... Quando eu decido fazer uma coisa, eu sou meio obcecada, sabe? Até aquele negócio dar certo... isso parece. Até aquele negócio dar certo, vai dar certo. Mas eu tenho que passar pelo processo. Sim, esgotar todas as possibilidades. Até eu chegar no processo de decidir. Depois que eu decidi e deu certo, eu esqueci de comentar uma coisa aqui. Antes de eu atender o Ricardo pela primeira vez, meu primeiro cliente, eu tenho uma amiga que ela tem uma sorveteria. E ela estava implantando um software na sorveteria dela. E eu sempre ia tomar sorvete lá. E eu via lá o vucu-vucu dela cadastrar todos os materiais no software, etc. Eu cheguei nela e falei bem assim, posso fazer? Você ofereceu o trabalho? Eu ofereci meu trabalho para ela e falei que era de maneira gratuita, porque eu queria fazer um teste. Falei, eu preciso testar. Eu tô conhecendo esse projeto e eu quero testar. Eu quero saber se isso valida, se isso dá certo. Ela falou assim, é super top, Lara, porque eu tô ficando desesperada aqui com esse negócio. E aí tava implementando o software. A gente tinha que cadastrar todos os produtos da sorveteria dentro do software. Abri o computador, entrei com login e senha, porque, gente, hoje a gente tem uma facilidade enorme de ter softwares de gestão. A gente entra por qualquer lugar. Tá tudo na nuvem. Tá tudo na nuvem, né? Tá tudo na nuvem. Então, eu entrei pelo meu computador e comecei a cadastrar os produtos. A gente fez a lista de produtos no Excel, colocou o valor e comecei a cadastrar os produtos para ela. E a gente foi fazendo esse trabalho junto. E super deu certo.
E aí, no final, eu pedi um feedback pra ela. Falei, o que você achou? Ela falou assim, Lari, super dá certo. Vai que dá certo. Vai que dá certo. Vai que dá. E foi o meu primeiro protótipo, meu teste de vida, assim, foi na sorveteria. Seu MVP. É exatamente. Foi meu MVP. E virou sua cliente, essa sua amiga ou não? Não, ela não virou minha cliente. Viu? Os amigos nem sempre são nossos clientes. Não Ela não confiem pode. sempre. Ela não pode ver esse vídeo. Mas assim, foi muito legal. Até porque no caso da sorveteria, ela tem o funcionário próprio, porque é questão de sorveteria. Ela tava, nesse momento, ela tava sufocada porque ela precisava fazer um serviço, um back, né? Um back office ali, que ela não tinha noção, porque era tudo novo pra ela. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito legal. E assim, gente, eu sou da opinião que quando a gente tá começando, é porque eu sou dessa opinião, porque eu vivi isso, né? Igual o Ricardo. O Ricardo me contratou pra fazer um relatório pra ele. Eu fazia os relatórios pra ele. Teve um dia que ele me ligou e falou bem assim, tem um cliente meu que tá precisando de um site. Eu falei, eu não faço site não. Ele falou assim, você tem 2 dias pra aprender. Eu falei, what? Aí ele falou assim, vou pagar R$500. Falei, vou aprender. Não sei ainda. E conseguiu aprender em 2 dias? Gente, o YouTube é uma máquina de aprendizado. Porque naquele momento eu não tinha dinheiro para comprar um curso. Ah, vou comprar um curso. Não tinha esse dinheiro, não tinha esse caixa. Porque o caixa da minha rescisão virou um notebook, uma impressora e uma mesa. E aí eu fiquei no YouTube 2 dias inteiros testando. Eu já sabia comprar domínio e comprar o nome. Beleza, essa parte eu já sabia, porque eu já fazia isso e já tinha feito pra mim. Porque no dia que eu decidi, eu comprei meu domínio. Falei, meu domínio é meu. É seu. Esse nome é meu, ninguém vai comprar meu nome não, porque o nome é meu. Minha mãe que me deu, ninguém tem esse nome. Igual que é o site, já fala o seu site. alarianabarros.com.br. É simples. É meu nome mesmo. E aí eu falei, domínio eu já sei comprar, hospedagem também. Agora, como que monta esse bagaço? Fui pro YouTube, fiquei lá, vi todos os... Mas peraí, você foi aprender a fazer site, mas você não tinha site ainda. Eu não. Você só tinha comprado o domínio. Eu só tinha domínio. Tá certo. E aí eu aprendi e fiz um site com uma mecânica. E pior que ficou... Lógico, gente, não é um site profissional. Se você tem condição, contrate um profissional, faça bonitinho, faça bem feito, né? Mas... Entenda, eu tava no meu 2º mês, era R$500, eu tinha ganhado 200. Eu queria ganhar os 500, entendeu? Era 2 meses a mais, né? Eu queria ganhar os 500. E aí, fui fazendo, comprei a hospedagem do cliente, comprei o domínio do cliente, montei um site pro cliente, coloquei um link do WhatsApp, um endereço e deu certo. Falei, Ricardo, tá pronto. Ganhei não, fiz R$500. É isso aí, muito bem. E teve feedback do site? Assim, como era um pequeno empreendedor também que estava começando e fazia parte da consultoria do Ricardo, que esse cliente tivesse site. Então ficou funcional. Não ficou feio? Não ficou feio. Mas era um site institucional, né? Isso eu fiz pelo WordPress, né? Eu aprendi a fazer pelo WordPress, fiz pelo WordPress. Nada de... Como que fala quando a gente cria? PHP, programação. Nada de programação. Então foi pré-pronto, né? Vamos dizer assim. E depois dessa aprendizagem, eu fiz o meu site. Você mesmo fez? Eu fiz o meu site. Olha aí. Nada é por acaso. E até hoje é o mesmo site que você fez? Até hoje é o mesmo site. Já mudei foto, já mudei texto, mas é o mesmo site. Olha. É o mesmo site. Tá vendo? Ela falou pra você contratar, mas ela fez o dela, tá vendo? Eu fiz o meu. Só que eu já contratei... O do Canva, por exemplo, eu contratei pra fazer. Que Canva? Do curso de Canva que eu tenho, eu fiz um site. Você deu um curso. Então fala aí do curso do Canva. Foi seu primeiro curso? Na pandemia, começou a acontecer várias coisas. Por exemplo, em 2018, quando eu comecei, eu precisei aprender a criar um Instagram. Você não usava o Instagram? Não era uma coisa que eu tinha um Instagram pessoal, mas é assim, uma postagem lá, outra cá. Stories eu nunca tinha feito na vida. Caramba, em 2018 nunca tinha feito? Não. Não era uma ferramenta que eu usava, não era. E eu falei, agora eu vou ter que divulgar meu trabalho, né? Tanto que se vocês forem no meu Instagram, a Lariana Barros, secretária remota, vocês vão ver que o meu primeiro vídeo é péssimo. Eu falo parecendo um robozinho, assim. Muito ruim, é muito ruim. Só que eu faço questão de deixar ele lá, porque tá certo. É um processo, né? Exatamente. E aí, eu sou a Lariana Barros, meu currículo está aqui. Gente, é muito feio. É muito feio. Mas beleza. E aí, eu falei, agora eu vou ter que aprender. E aí não tem quem comece a aprender a mexer com redes sociais que não vai ser chamada de... Blogueirinha.
Blogueirinha, isso mesmo. Se alguém tá te chamando de blogueirinha, tá tudo certo, tá? Você tá indo pelo caminho certo. Continue. Não dê ouvidos pra essas Não pessoas. As pessoas só criticam você se elas estão fazendo menos que você. Quem faz mais não te critica. E na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo queria ir pra internet. Todo mundo teve que ir, né? Não teve opção. Tipo assim, teve que ir pra internet. E aí, muitas pessoas que me seguiam começaram a perguntar. Lari, como que faz stories? Lari, como que marca? Lari, como que faz isso? Eu falei, não. Vou começar a comprar. Tá certo. Nada nessa vida de graça. Tudo é experiência. E aí, eu falei, você quer saber? Vou montar um curso. E aí, foi aí que eu montei um curso de Canva, né? E montei um curso de Canva, de como você começar, de como você fazer pelo menos uma caixinha, você fazer um stories animado, colocar uma fotinha sua, tirar o fundo de foto. Essas coisas assim, que é muito óbvio pra gente que já está fazendo, Sim. Mas pra quem nunca fez, é uma coisa de, dá pra fazer isso? Dá. Tudo aqui. Dá. Então, acabei que eu criei esse curso. E aí, quando eu fiz esse curso, eu fiz uma página pra esse curso. E aí, eu contratei uma pessoa pra fazer essa página. Tá bom. Agora eu tenho que reformar a minha página nova, né? Mas é um processo. É um isso processo. Aí. E você tem outro curso? Ano passado eu tive a experiência, o mês de setembro é o mês da secretária. E como eu sou formada pelo Instituto Federal e conhecida lá dentro, porque eu costumo dizer que por onde eu passo, a gente faz histórias, né? E eu quase não falo, vocês perceberam, né? Eu quase não falo. Todo mundo na faculdade me conhece. Na minha época, né, gente? E aí a minha professora, a coordenadora do curso, que foi a minha orientanda, não, minha orientadora, né? Minha orientadora me convidou, por conta do momento atual, a falar para as meninas sobre o que era o secretariado remoto e como se organizar para trabalhar em casa. E aí eu montei um curso, eu e um professor de psicologia, eu montei a parte de gestão de tempo e o professor montou a parte de emoções, né? Porque as nossas emoções estão muito envolvidas com a parte de gestão do tempo. É totalmente ligada e não tem como falar que uma coisa não tá vincula conectada, com a outra. Né? Então, eu e o professor Rogério, até o nome dele, fizemos um curso para a instituição federal, foi aberta para toda a instituição e para a comunidade de Cuiabá. Deu em torno de 100 pessoas. E a gente fez um curso no mês de setembro, outubro, novembro, para esses alunos de gestão do tempo, produtividade e gestão de emoções com o professor Rogério. E como é que foi esse curso? Foi bem gostoso. Foi bem gostoso, assim. Foi um desafio para mim, né? Primeiro, foi uma honra eu ser aluna e ser convidada. Né? Depois, para dar o curso dentro da instituição que te formou. Isso, assim, foi uma honra. Eu falei assim, lógico, claro que eu dou, etc. Falei, não tinha como falar não. E nem queria falar não também. Você queria fazer. Eu queria fazer, né? E seria uma honra, assim, apresentar para as meninas um novo mundo. Porque provavelmente quem se quiser ou não quiser trabalhar num CLT e tiver a oportunidade de trabalhar por conta própria, é uma oportunidade. Saber o que é um secretariado remoto, saber que há possibilidades. E é um novo mercado. Então, não tem como se formar só como secretária executiva hoje numa instituição, que isso agrega muito na gente, sem conhecer as possibilidades que o mercado pode te dar. Então, assim, foi uma honra para mim, porque fui cria de lá, não saí de lá fazendo aquilo, mas aprendi. Então, foi muito legal. E a parte do curso de gestão de tempo e produtividade, eu falo bastante sobre como organizar a agenda, como comunicar com a própria família. Gente, eu vou ter reunião. Não chegam aqui na minha sala metendo o pé na porta. Não fala gritando. Porque, às vezes, a gente trabalha em casa e a gente fala, ninguém colabora. Mas você não tem nem a capacidade de falar assim, gente, eu vou pra reunião agora, vocês falam baixinho? Tá bom? Eu vou encostar a porta. Vocês não entram. Eu tive um mentor que eu saí no jornal do Rio de Janeiro nessa mentoria, que era minha empresa, minha vida, uma mentoria que eu participei. E ele falava muito isso, que o trabalho home office é como se fosse eu acho que eu posso falar isso aqui. É como se fosse, tipo, o trabalho de swing, a casa de swing, sabe? Porta aberta pode entrar, meio aberta pede, fechada não entra. Então, home office é muito isso. E faz total sentido. E lá em casa isso funciona. Então, assim, o home office, trabalhar em casa, tem muito a ver com comunicar, como falar,
Se qualquer coisa, imprime a sua agenda e coloca lá na geladeira. Se alguém for te interromper, peraí, posso lá entrar? Deixa eu ver aqui. Pode. O horário. Isso, pode. Ela não tá em reunião agora. Mas a comunicação interna dentro de casa é essencial, porque não foi sua casa que foi no seu trabalho. Foi você que levou o trabalho pra sua casa. Faz total sentido. Então, assim, a gente tem que aprender isso. Porque é muito fácil, às vezes, falar bem assim: ai, fulano não me respeita. Você nem sequer pediu pra ele te respeitar. Entendeu? Ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Tipo, eu já tive um momento... Eu tenho um filho de 6 anos, né? Fez 7, gente. Esses dias eu tava fazendo live, Samuel jogando lá, porque pra eu conseguir fazer uma live, ele tem que estar no celular, né? Tem que estar na outra tela. Tem que estar na outra tela. Apesar de eu não ser a favor de deixar ele muito na tela. E eu fazendo live, ele tá... Gente, foi tão espontâneo, eu falei, fica quieta aí, Yuri! E eu tava na live. Mas, gente... Acontece. Só que se você for parar pra pensar hoje, isso é normal. Isso é natural hoje. Né? Isso é natural hoje. E como é que ele vê você trabalhando em casa, assim, seu filho de 7 anos? Então, trabalhar em casa tem coisas maravilhosas. E tem coisas que a gente, às vezes... Pelo menos uma coisa, eu, a Lariana, que, na verdade, todos os empreendedores que trabalham em casa, não acredito que seja só eu ou não. Porque senão, vocês me ensinam aí agora. A gente começa, né? E às vezes a gente tem dificuldade de parar. E pra quem tem filho, talvez essa seja a maior dificuldade. Parar. Mas assim, eu tenho tentado e me esforçado muito a seguir o meu cronograma de agenda, né? Começar às 9, o meu horário é das 9 às 17. Começar às 9 e concluir às 17, quando eu pego o Samuel na escola. Porque muitas vezes ele quer brincar depois. Tem coisas que não dá, tem coisas que eu não consigo concluir. A gente conversa. Filho, mamãe precisa terminar esse aqui, mamãe termina esse aqui e a gente vai brincar, fazer tal coisa. Mas assim, eu acredito que isso é um presente, porque quando eu comecei a trabalhar em casa, o Samuel precisou fazer uma cirurgia dos olhos, na vista. E eu tava recém-desempregada, né, vamos dizer assim. Eu tava desempregada, né, gente? E eu precisei, a gente ficou 45 dias em casa sem poder sair, porque ele não podia pegar nenhum vento de areia no olho, porque era uma cirurgia delicada. Eu lembro que eu dormia segurando as mãos dele, porque ele não podia coçar os olhos. E criança, então? E ele é criança, ele tinha 3 anos na época. E assim, eu acredito que foi um presente, assim, pra mim e pra ele. Porque por mais que ele me veja ali no computador, eu tenho a possibilidade, às vezes, de sair do escritório, porque eu tenho um escritório anexo, né? Às vezes ele quer jogar bola na área. Eu vou lá, coloco uma mesa lá na área, coloco meu notebook ali na área e fico olhando ele jogar bola. Então, assim, são possibilidades que eu nunca teria num escritório. Mas deixando claro, eu entendo que o home office não é para todo mundo. Tem gente que prefere. Não, eu tenho que sair de casa, eu não funciono em casa. Tá tudo bem. Quando a gente se conhece, tá tudo bem. Agora, se a gente nem tentou, aí... nem se conhece, né? Não tem como, né? E você falou que ajuda a organizar a agenda. Dá algumas dicas aí, porque eu também tô interessado nisso. A questão da agenda, na verdade, é tipo a questão da dieta, sabe? Eu não faço dieta, eu não faço ideia. Não faço ideia. Tipo, sabe aquela coisa assim, vou parar de comer batata frita? Aí você passa na frente do McDonald's, passa no drive-thru e pega uma batata frita. Você acabou de falar que você ia fazer. Entendeu? Então, e você não fez. A agenda, ela é muito similar a isso. Por quê? Você falou que vai fazer um relatório das 8 às 8h30? Senta e faça. Ele não vai ficar pronto das 8 às 8h30 sozinho. A gente tem mania de colocar 1 milhão de coisas na agenda e achar que ela vai ficar pronta sozinha. Não vai. E outra, não coloca a semana inteira, de segunda a sexta, na segunda. Porque você vai ter a sensação de frustração. Eu não consegui fazer tudo o que eu deveria fazer hoje. Fazer muitos itens para fazer o checklist, né? Isso, muitos itens. Faz, tipo, segunda e terça. Se você nunca fez agenda, principalmente, segunda, você vai fazer uma coisa de manhã, uma coisa à tarde. Na terça, você faz outra coisa de manhã, outra coisa à tarde. Começa a ter uma constância nisso. Gente, o segredo de tudo nessa vida, da dieta, do exercício físico, da vida profissional, do estudo, do devocional bíblico, é a tal da constância. Né? E a gente tem dificuldade com isso. Então, assim, faça amanhã, faça à tarde. Aí você vai pintar de verde e fala assim, cara, yes! Comemore as pequenas vitórias, né? Aí na terça,
Passa a primeira semana fazendo uma de manhã e da tarde. Fica bom nisso. Na próxima semana, coloca duas. E vai aumentando conforme você vai vendo a sua percepção de negócio. Ou se você sabe assim, não, terminei aqui, tem um tempo. Tenho das 9 às 10. Posso puxar atividade de sexta, eu consigo fazer ela hoje? Antecipa o que você pode antecipar de tempo. Se você tem tempo e você está disponível para fazer, antecipa. E eu costumo sempre deixar na minha agenda uns 30 minutos de gaps. Né? Pra que isso, Lariana? Para eu fazer um checklist. Eu fiz isso. Gaps são espaços livres, né? Espaços livres. Isso. São espaços livres. Por quê? Porque vai que eu esqueci de alguma coisa. Vai que alguém me mandou uma mensagem e falar, preciso de uma reunião com você agora, Lari. E se eu fizer, muito um em cima do outro, eu não tenho esse espaço. Uhum. E aí eu vou deixar de fazer alguma coisa para ter que fazer outra. Agora, Ou atrasar. E se eu tenho um espaço desse, eu consigo falar assim, não, eu tenho 20 minutos aqui, aí eu remanejo essa atividade para cá. Então, a gente tem esse espacinho aí para um remanejamento. Isso a gente tem que ter todos os dias, porque nem tudo sai como planejado. Nem sempre. Muito difícil. Na verdade, é que nunca sai como planejado. O nosso ideal é planejar e seguir aquele escopo lá. Por exemplo, hoje eu tinha academia meio-dia, mas era impossível ir na academia e chegar aqui hoje, às 14. Então, hoje a academia vai ficar pra noite, entende? E o meu horário de gap tá lá. E assim, faz sentido. Então, assim, tudo é um começo. Mas escrever as atividades pra mim é fundamental. Tudo que tem que fazer. Mesmo que você tenha se você quiser fazer um checklist, talvez funcione muito pra você. E pra mim, no começo, o que funcionou muito foi o método Kanban, que eu gosto muito, que é a fazer, fazendo e feito. Né? E você só vai mudando ali o que você já fez. 3 colunas. Você muda as colunas. Como eu mexia com o projeto, a gente usava muito esse método, né? Colocava tudo no post-it, colocava no vidro. Uhum. E a gente só ia mexendo nos post-it, né? Cada post-it tem sua cor também, que as cores ajudam a você saber o que você tem que fazer. Então, isso ajuda também. Quem tem dificuldade de ficar olhando a agenda toda, coloca um painel visual na sua frente pra ajudar. Então, e assim, é cumprir. Vai fazer? Vai fazer. Você sabe o que você vai fazer, não marca. Porque se vai ser difícil fazer, não marca. Não, difícil geralmente vai ser no começo. Mas assim, se você sabe que não é possível fazer uma coisa 9 horas da manhã, não marca pra fazer 9 horas da manhã. Porque vai chegar, aí você vai chegar 10 horas, você vai falar assim, putz, não fiz o negócio às 9, não consegui fazer os negócios às 9. Aí você, em vez de ter uma sensação de realização, você vai ter uma sensação de frustração. E isso no outro dia vai falar assim, não dou conta mesmo, deixa pra lá. Aí você esquece. Entendeu? Uhum. Então, comemorar as pequenas vitórias e fazer um passinho de cada vez, um processo, ajuda. Bacana. E cumprir o que fala, né, gente? Não vai comer batata frita, não come batata frita. Você prometeu pra você, não foi pra mim. Se você não obedece a si mesmo, né? Exatamente. Se você tá perdendo pra batata frita, você vai ganhar de quem, Jesus? Lariana, você dá consultoria também, né? Dou. Pra empreendedor ou pra pessoas que querem ser secretárias também? Essa foi uma pergunta legal. Eu já cheguei de ter consultorias de uma pessoa, eu lembro muito bem, assim, foi a minha primeira consultoria até, que a pessoa pediu pra mim exatamente uma planilha financeira pra ela dar pro esposo dela. E eu achei muito interessante aquilo. Uma planilha financeira para o esposo. Exatamente, para o esposo. E assim, foi muito legal isso. Porque aí, no caso, eu ajudei eles a montar uma planilha pra gerenciar os custos mesmo. Então, foi uma coisa simples, mas foi muito legal. Sobre a consultoria, no ano de acho que foi 2020, foi bem no final, foi bem no ano da pandemia. Foi 2020. Eu fui contratado pelo Senac para dar consultoria. Eu atendi umas 40 pessoas. Tem até na aba destaques consultorias no meu Instagram. E é muito interessante a parte, eu até comentei aqui, que o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E principalmente na pandemia. Teve uma senhorinha que me marcou muito, né, de todas as consultorias. Eu tenho todos os contatos até hoje, mas essa senhorinha me marcou muito. Eles tinham uma hamburgueria na Várzea Grande. Tinham não, eu acredito que tem até hoje. E quando ia abrir a hamburgueria às 18 horas, ela começava às 16 a mandar o WhatsApp para todo mundo, falando que ia abrir às 18. Uhum. E aí eu perguntei para ela bem assim, senhora, a senhora não usa lista de transmissão? Ela falou assim, o que é isso?
Eu falei, what? Falei, Jesus. Ela não sabe o que é. Ela fazia manualmente para todos os clientes, mensagem por mensagem. Ela falou assim, eu demoro muito para mandar mensagem para todo mundo. Ela passava mais de 1 hora para mandar mensagem. Isso que eu ia perguntar, quantos clientes que ela mandava? Assim? Ela falou que mais demorava de 1 hora, muito. deve ser umas tipo, abria 100 18, pessoas por aí, né? ela começava às 16 para até 18 ela ter terminado. Caramba. E, tipo, nesse momento eu falei... Foi nesse momento que eu falei assim, não, eu tenho que ajudar as pessoas. Eu preciso ajudar as pessoas, porque, gente, isso é muito simples. E aí eu ensinei ela a fazer uma lista de transmissão. Falei pra ela antes mandar uma mensagem separada pra todo mundo, pra que todo mundo salvasse o contato dela, né? Uhum. Depois a gente criou uma lista de transmissão lá pra ela mandar de uma vez. Ela falou assim... Ela ficou tão feliz. Ela falou, gente, é muito legal isso, eu não sabia que vocês... Gente, isso me marcou. É como você disse, né? O que é óbvio pra gente não é óbvio pro outro. Isso me marcou muito. E a parte da consultoria, eu acabo dando muita consultoria para as meninas que querem trabalhar em home office, né? E às vezes também... Como secretárias. Como secretárias, mas eu já dei parte de consultoria também para quem tá trabalhando em casa. Às vezes é uma pessoa que trabalha com... Pessoas que tá, tipo... Esse pessoal que tá começando como social media também. Eu já dei consultoria, tipo, para social media. De como se organizar para trabalhar em casa. Como começar, né? Porque são pessoas que acabam me seguindo no Instagram e vendo que eu tenho um tempo lá trabalhando em casa. Uhum. E aí pessoas que me mandaram no Instagram falaram assim, Lari, como faz tal coisa? Eu queria conversar com você, etc. E aí entra a consultoria, né? Porque a consultoria, tipo, diminui o tempo dele de aprendizado, né? E aí a gente fala da minha experiência, do que ele precisa. Muitas vezes eu ajudo a pessoa a calcular o preço, né? De quanto dá pra fazer a hora dela, do custo dela em home office, do custo fixo, do custo variável, para ela ter uma noção de quanto dá para ela cobrar e a partir daquele valor hora ali, ela faz pacotes a partir daquilo, né? Então, assim, eu acho que eu já dei mais de 60... Vou fazer essas contas, eu acho que eu já dei mais de 60 consultorias. E assim, a sua consultoria vem completa, né? Você ensina o cliente a formar preço, Eu né? ensino a pessoa o que ela falar que ela quer aprender. É assim. E o que eu não sei, eu falo, não sei não, mas eu vou descobrir e depois eu te falo. E quanto tempo leva a sua consultoria? Eu até comentei, né, que consultoria nunca é 1 hora, né, gente? Pra quem compra, a consultoria é só 1 hora. Mas pra quem vende, a consultoria, ela nunca é 1 hora só. Porque tem ali... conhecer a pessoa, tem ali... Muitas vezes eu compartilho o contrato que eu uso pra aquela pessoa se ela estiver começando. E às vezes só o contrato, a pessoa não pagaria o valor da minha consultoria. E assim... A gente tem 1 hora, 2 horas de bate-papo e depois eu faço um checklist de atividades, né? De como ela deve começar, o que ela deve fazer. E o primeiro passo é passar paroba na cara e vambora. Esse é o primeiro passo da consultoria. Porque vender serviço ou produto, seja o que for, não dá pra ter vergonha. Dá pra ter vergonha. Se você precisa, se o seu trabalho é vender, tem que vender, né? Não tem jeito. Na verdade, tudo é venda nessa. Exatamente. Tudo é venda. Ninguém se sustenta sem venda. Não mesmo. Então, assim... eu tenho vergonha de vender, então não tem como trabalhar. Ou então você vai ter passar fome. Porque, assim, tem vergonha, mas vai chegar uma hora que a vergonha vai passar. Depois você vai se rir das próprias coisas que aconteceram. História pra contar. Histórias pra contar. Então, é isso. E você já deu algumas dicas, né? Mas a gente queria mais dicas pra quem tá assistindo, quem tá empreendendo... Né? Além da dica de contratar, né? Essa é uma dica boa. Quais dicas você deixa para quem está assistindo? Eu acredito muito que a organização é a chave de muitas coisas, otimiza o tempo de todo mundo. Eu acredito que pessoas que querem delegar precisam aprender a ser líderes, né? Então, assim, eu quero virar uma empreendedora de sucesso. Lembrando que sucesso é relativo para cada um. Mas todo mundo que for delegar qualquer coisa precisa saber lidar com pessoas, saber ouvir pessoas. A gente nunca vai ouvir só coisas que a gente gosta, né? Ter essa habilidade de saber que nem tudo é para você, é com você, né? Tem coisas que às vezes os clientes ligam, fala. Às vezes ele só queria desabafar, gente. Nem era com você. Você é psicóloga também? Porque no home office, a gente fica muito sozinho. E às vezes uma call de 20 minutos, a pessoa fica... Ela só queria conversar.
entendeu? Às vezes não era nem uma reunião, era só um cafezinho mesmo. Uhum. Então, ter essa percepção, entendeu? Que às vezes nem tudo é com você. Eu fiz errado. Não é isso. Muitas vezes não vai ser isso. Muitas vezes a pessoa só precisa conversar. E a gente tem que entender que a gente está num meio hoje muito tecnológico. As pessoas estão ficando mais sozinhas. Às vezes elas não têm com quem dividir uma ideia, uma oportunidade. E por mais que seja secretária remota ou uma extensão da equipe, é uma pessoa que ela tem confiança para conversar, para falar, para cuspir ideias, entendeu? É isso. Então, ouvir é tão bom quanto falar. É uma habilidade para mim. Estou há muito a aprender e vou viver a aprender isso todos os dias. Mas isso é algo muito legal, principalmente para quem quer empreender, ouvir. Porque a parte do ouvir também vem a questão dos problemas e soluções. Sim. Se você escuta alguém, você consegue falar bem assim, você pode implementar um software lá, né? Que vai melhorando sua gestão, já que você está com problema de não saber quanto você ganha. É uma solução. Você não vai focar no problema da pessoa. Você vai focar na solução. E ela vai gostar de você por conta disso. Porque de problema todo mundo fala, gente. Todo mundo fala de problema. Se você começa sendo uma pessoa que fala de solução, já é diferente. Uhum. Né? Aí ela fala, aquela secretária é ruim, isso aqui, ela atende todo mundo péssimo. Vamos montar um script de atendimento? Entendeu? Então, assim, tudo é possível e eu brinco muito que tudo vira negócio. Hoje em dia, tudo vira negócio. Porque, às vezes, a pessoa está reclamando de coisas que ela não sabe fazer. Coisas que ela não tem noção que dá para fazer. E, às vezes, é uma coisa simples. Um script de negócios. Você vai montar um script, vai passar para a secretária. A secretária vai fazer o script. Por exemplo, eu não vou atender certa pessoa, mas vou montar um script para ela. Vou treinar aquela secretária dela e a secretária dela vai seguir um padrão, vamos dizer assim. Uhum. Uma coisa que eu acho muito legal, que a gente tem pouco também, são padrões, né? Eu acho que deve ser por isso até que eu pensei, eu acho que é exatamente isso. Foi um insight aqui agora. Deve ser por isso que eu crio briefing com os meus clientes. Eu sou uma pessoa que eu gosto de processo. Não, você gosta de planilha, né? Tem que gostar de processo, não tem jeito. Eu sou uma pessoa que gosta de processo. Então, tipo, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, tudo fica mais claro. E lembrando que não é porque você paga uma pessoa, contrata uma pessoa, que ela sabe tudo que está na sua cabeça. Ela tem não que falar, sabe, né? Precisa falar. Eu não gosto desse tipo de atendimento. Eu não gosto que você fale assim com os clientes. Não faz mais isso. Fale. E outra coisa que é muito importante, talvez a mais importante de todas, não é o que fala. Como fala? É como fala. Porque você pode xingar uma pessoa com toda a educação do mundo, sem ela nem perceber que você xingou ela. Exato, ainda ri, né? E ainda ri. E o melhor, vai escutar e não vai fazer mais. E dependendo de como você fala, ela fica com raiva e faz de novo. Uhum. Porque a gente tem que lembrar que a gente está lidando com pessoas. E pessoas são difíceis, gente, ponto. Pessoas são difíceis, ponto. Não tem outra opção. A opção é você se conhecer e você começar a lidar com isso de maneiras diferentes, né? Uhum. Não é porque ela me trata assim, eu vou tratá-la assim. Isso Jesus Cristo ensinou. Então, assim, eu nem precisava estar falando isso, né? 2000 anos atrás Jesus já falou. Então, assim, talvez o nosso maior dilema seja pessoas, mas isso vai ser pra vida e todo mundo precisa de pessoas. Não tem como viver sem pessoas. Não tem como você ficar lá no seu quarto o resto da vida comendo por iFood. Apesar que eu acho que até tem. Mas você vai ficar triste, depressivo. Não vai ficar nos stories dos outros, né? Vendo no Instagram. Vai. Então você precisa de pessoas. Precisa de pessoas. Até pra ficar mais triste você precisa de pessoas, né? É bem isso. Isso eu gostei. Até pra ficar mais triste você precisa de pessoas. Tá vendo? É terrível. Alguém pra falar mal de você, alguma coisa assim você precisa. Ariana, alguém pra chutar sua bunda e você ir pra frente. Quero te dar um livro aqui de presente, fundo. É o livro Pesquisa em Propaganda, do Cláudio Brandão. Pra você Obrigada. aprender a aplicar a pesquisa, né? As metodologias de mercado e tudo. Eu vou ler porque, né? Eu preciso fazer mais propaganda do meu negócio. Tô vendo? Então, nada melhor do que o livro. Estudar como conseguir essas informações e aplicar. Obrigada. De nada. E pra gente encerrar, deixa seus contatos. Tá, meu Instagram, Alariana Barros.
Meu telefone, 659-8111-4796. É o WhatsApp também. E é isso. Site. O site, sério, não vai? Eu esqueço do site. O site é alarianabarros.com.br. Gente, é muito simples. Grava aí na cabecinha de vocês. Grava. Alariana Barros. Só jogar no Google, vocês vão me achar em qualquer lugar. E, bem, já que você focou no nome, né? Da onde que veio seu nome? Meu nome? É. Eu sou apaixonada no meu nome, você viu? Eu percebi. Meu nome é a junção dos nomes dos meus avós. O nome do meu avô é Alarico. Era, né? Alarico. Alarico. E a da minha avó, Feliciana. Mamãe pegou Alari do vovô e Ana da vovó. Alariana. Legal. E aí eu Gostei. quero patentear meu nome, tá, gente? Só pra dizer. Patentia mesmo. Eu quero patentear meu nome. Eu também quero fazer isso. O meu também é exclusivo. Porque eu sou... Primeiro que, tipo, a origem veio lá de casa mesmo. Uhum. E eu sou apaixonada no meu nome. Eu sei como é, eu também gosto do meu. Por mais que as pessoas falem assim, gente, que nome diferente. Eu falei, eu amo, pode falar direitinho. Pode falar Todas as letras, por favor. direitinho. E se você não chama as pessoas pelo nome, leiam Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tá bom? Me chama pelo nome. Certo, gente, porque é Alariana, a Adriane, a Lauriane. É vários nomes, menos a Lariana. Muito bem, Lariana. Muito obrigado por você ter agradeço, aceito o convite. Foi muito legal o bate-papo. Tá? Sucesso na sua profissão. Sucesso pra todos nós. Esse foi mais um episódio do Fundo Cast. Não deixe de seguir a Lariana Barros, né, nas redes dela. E não deixe de curtir, comentar. E se você conhecer algum empreendedor ou empreendedora que vale a pena contar a história aqui, manda pra gente que a gente vai entrar em contato. Até a próxima. Quero ouvir mais uma vez essa guitarra.